Grammar. Is grammar important? Yes, it is. But it depends the way you teach it. You don't have to know what is a noun, what is a pronoun, or what is an adverb. But you need to know, you need to recognize, reconhecer the parts of the speech or categorias gramaticais. 10 categories in Portuguese, 8 in English. 8 in English. In Brazil, in Portuguese, you have 10. In English, numeral is not grammatical category. You don't say category, you say speech, or don't say anything. So, for those who is going to participate, to subscribe in contests, para aqueles que vão fazer concurso, é importante você saber reconhecê-los. Apesar de que não se aprende inglês com decoração, às vezes nós temos que trabalhar melhor a memória, memory. We have to work our brain, our memory. So, what's a noun? What's a pronoun? It doesn't matter. I don't care. I have to see, I have to know that. Person, place, things, or ideas. They say 3 things. Look, person, place, thing. Person. Januário. Place. Bank. Thing. Pen. Animal. Elephant. These are nouns. But why? It doesn't matter. In Portuguese, they say nouns são substantivos, palavras que dão nome aos seres. Isso é muito vago e muito obsoleto, mas vocês têm que reconhecer, ok? Então, o principal motivo de vocês terem que estudar isso, porque quando nós terminarmos, e depende mais de vocês, de mim, aqui não tem primeiro ano, segundo ano, porque é o tanto de tempo que você se dedica. Se você se dedica, se você estuda inglês todos os dias, 2 horas, você precisa de apenas 1 ano e meio para estudar. Mas se você só assiste 2 horas de inglês por semana, você vai levar uns 7 anos para aprender. Assistir aula não ensina inglês. Você aprende sobre o inglês, mas você não adquire a língua. There's a difference between know English and acquire English. When you know English, you know grammar, you know some vocabulary, you know some sounds, phonetics, but you don't speak out, you don't speak up. Acquiring, adquirir uma língua, is to speak without thinking, like I'm doing right now. Ou seja, como eu estou fazendo agora, é porque eu adquiri a língua. Adquirir é diferente de entender. Quando eu estava no segundo ensino médio, eu entendia inglês. Aliás, não, porque eu não tive inglês no ensino médio, só no ensino fundamental, mas eu entendia inglês. Fiz a faculdade e entendi como a língua funcionava. Depois enfiei a cara nos livros e no YouTube, com outros professores, e fui fazendo cursos e cursos. Então, agora, eu adquiri a língua. Só que para o Brasil, engasguei com cauliflower, estou comendo couve-flor, delícias. Só que no Brasil, a realidade é que você tem que estudar também para concurso. E eles perguntam essas
palhaçadas de o que é um verbo, o que é isso aqui. Então, isso não interessa. Interessa que você reconheça, porque quando vocês terminarem comigo, que sou ponte, vocês vão para a internet ter um professor americano só para manter a língua e para desenvolver sua confiança e falando melhor. E os professores gringos, os professores americanos, poucos dão aula sem falar gramática. Quase que toda a maioria fala assim, porque o presente do verbo, porque os pronomes, os advérbios, então, por isso tem que ter uma noção. Aí o problema, eu pergunto, você sabe essa matéria em português? Então, em princípio, que eu espero que até o final desse mês você saiba o que é um noun, substantivo, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. All right? Eu vou depois dar uma explicação à parte, porque agora essa aula é para a gente estudar os pronomes. Aqui vocês estão vendo que eu destaquei as prepositions, porque essa matéria é muito mais fácil do que somar 2 com 3 igual a 5. Isso aqui é moleza, todos são fáceis, interjeição é fácil, verbo é fácil, substantivo, advérbio, de tudo é facinho, facinho, moleza. Pedaço de bolo, comer pedaço de bolo. Piece of cake. Delícia, fácil, moleza. Recheado, gostoso, sem chocolate. No chocolate. Mas nós temos aqui nosso problema, que são esses dois aqui, que são chamados de links. Em português se chama conectivos, porque fazem conexão. Ligam. As preposições ligam palavras. As conjunções ligam orações. Moleza, sempre cai em prova conjunção substantiva. Moleza, eu aprendi isso na oitava série, nunca mais esqueci, porque faz sentido na minha cabeça. E preposição, não. Preposição nós vamos dar mancada o resto da vida, tá? Porque não faz sentido, porque não tem regra. Então, nós vamos procurar assimilar o básico possível em todo o texto. Eu vou marcar para você. Ó, gente, isso aqui é a marvada da preposição. E, além dela, da preposição, os que causam problemas são as preposições e os pronomes. Então, vamos começar com calma. Vou compartilhar aqui, esconder aqui a minha imagem. É difícil? One moment, please. Ok, vou compartilhar os pronomes. Na aula de hoje, para a lição 12, Unit 12, 12, New American Streamline Departures, ao book, New American Streamline, o streaming, vocês conhecem, o Netflix é um streaming. O Disney, prêmios são streamings que vão passando, que vão fluir, continuar, otimizar. Então, vamos começar por esse enjoadinho aqui, pelo mais enjoado de todos. Os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, você deve lembrar que refere-se a nós, os sujeitos. Eu sou um sujeito e você também é um sujeito. Eu sou a sujeita que fala, você é o sujeito que ouve. Isso aqui não é mais, aprendemos na primeira aula. I am Brazilian. They are cars. It is a dog. I, you, he, she, it, we, you, they. Não sabe, memoriza hoje. Não vai para a cama se memorizar. I, you, I, primeira pessoa, eu, you, tu, não é você. You, a gente usa como você, mas you e tu. He, she, it, ele, ela. Tudo que não for homem ou mulher é it. Eu não estou falando aqui de ideologia de gênero, não, tá? Isso é assunto para aula de biologia. Isso aqui é língua, é terminologia. He, she, it.
Todo ser humano é um homem ou uma mulher. Pode mudar de um lado para o outro, mas não interessa para nós que não é assunto de aula. Então, aqui, ite, não façam brigadeiro de mau gosto. Ite é usado para não homem e não mulher. Aqui nós temos plural, nós, vós, eles ou elas. Então, é uma coisa que a gente tem que saber. I, you, he, she, it. Onde que vocês erram? Aqui, ó, primeira pessoa do plural, o i. Vocês confundem, ó, nós, vós. Bom, aqui a nossa aula de hoje são chamados pronomes objetos ou objetivo, ou objeto do verbo. As palavras são me, you, him, her, it, us, you, them. Não preciso decorar, porque nos exercícios do livro vocês vão aprender. Em português é me, mim, comigo. 3 em português. O you, te, ti, contigo. Mais 3, já são 6. O, a. Lhe, já são mais 3, já são 9. Não, aqui é o e lhe, mancado, professora. O ou lhe. A ou lhe. It é o ou a, dependendo de qualquer coisa neutra. Ó, Tite escreve igual? Sim, escreve igual. Ó, it é mesma forma o pronome objeto, que eu vou chamar de pronome do verbo, e etc. Tite, dá um exemplo. Vou te dar um exemplo na lição. Look at this. Unit 12, workbook, exercises. Okay, I'm here. Hello. Look at the sentence in Portuguese. Minha mãe deu para Maria a caneta. A ordem correta seria: minha mãe deu, quem dá o quê? A caneta para Maria. Aqui está a ordem melhor, mas eu quero trocar a ordem. Então, eu volto. Minha mãe deu a caneta para Maria. Vamos deixar do começo assim. Em português, mãe se muda para ela. Caneta, ela, a caneta, ela, a mãe, e ela, a Maria. Olha a diferença do inglês para o português. Aliás, está errado. Aqui é como se fala, mas dentro da gramática, para fazer prova, ou redação, ou Enem, isso aqui tem erro. Vamos ver por quê. Pronomes sujeitos: eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Sujeito: o sujeito é minha mãe. Então, aqui, my mother. E o sujeito é she. Aqui nós temos o verbo. Minha mãe é she. O verbo dar é give. O passado é gave. Quem dá alguma coisa para alguém. Ela deu a caneta, ela. Qual coisa? A caneta, ela. Para Maria, ela. My mother gave.
it to Maria. Então, por que que aqui não é she? She é ela. Aqui era ela. E aqui também é ela, em português. Mas não pode ser. Em inglês, o she é pronome sujeito. Então, só o sujeito que vai ser she. Só o sujeito que vai ser she. O pronome ela aqui, para coisa, caneta, vamos colocar aqui. Vamos trocar por um bicho. A gatinha. Gatinha mimosa. Quando a gato cachorro tem nome, você pode chamar de she. Mas não pode usar she depois do verbo. Não pode usar ela depois do verbo, porque só é ela quando é o sujeito. O resto não pode ser ela. Quando é depois do verbo, ela tem que ser my mother gave her, no caso a gata, e se for a caneta, é o pronome it to her. Aí você, professor, manda traduzir como matéria, esse professor que adora mandar traduzir texto. Então, o aluno vai e escreve. Ah, deu para ela, então deu para X. Então, vocês estão vendo aí o drama, tá? Então, isso sai errado em português e sai errado em inglês, se você traduzir. Mas se você pensar só em inglês, o she, que é o pronome sujeito, o she, que é o pronome sujeito, vamos lá, ele está no começo da frase e nunca antes do ponto final. She gave it to her. Então, se você souber lembrar um pouquinho de português, eu tenho alunos aqui, até rapazes que são embarcados, que têm uma noção de português de gramática ainda. Não é fundamental nem vergonha não saber. A maioria dos brasileiros não sabe. Isso também não é assunto, eu sei se sabe, não, tá? Isso aqui não é nosso problema, não. Isso aqui eu estou levando todo o tempo, toda a paciência, porque essa matéria é chata. Então, ela deu a ela para ela. Gave it to her. Gave it to her. Vocês vão ver isso na lição. Agora vamos mudar e falar que ela deu a ele um presente. Ele em português. Um present. A palavra present também pode ser a palavra gift. Um presente. Birthday present, birthday gift. Então, ela deu a ele. Você não pode colocar he em inglês. Ele é he. Você não pode, depois do verbo, você não pode usar I, you, he, she, it, we, you, they. Depois do verbo, não pode ter pronome sujeito. Never! Nunca, em tempo algum. Nós falamos, até o Jornal Nacional fala assim hoje em dia, mas em inglês isso não existe. E ainda vou dar uma parte separadamente, tá? Vou terminar isso aqui e vou dar uma parte separadamente, ó. Vamos passar ele para o inglês. She gave him a gift. Ela deu para ele um presente. Não pode falar she gave he. Não existe. Em português pode. Ela deu a ele um presente. Em inglês não pode. Para homem, você vai ter que usar him. Him.
E antes de eu explicar os exercícios, porque você dá uma pausa, estuda mais no dia seguinte, antes de explicar os exercícios, vocês têm que pensar o seguinte: isso é o escrito. Tá ruim? Tá chato? Fica tranquilo, my friend, vai piorar. It's gonna, vai, get, ficar bad, ruim, worse, worse, uma sílaba só, pior. Não, não tem nada tão ruim que não possa piorar, porque eles não falam gave him a gift. Como eu disse, eu vou dar isso em aula separada. Eles vêm aqui. Aqui é trick é todas as vezes que uma coisa é diferente dado português para nós. Engole o E vai passar para aqui, ele passa para aqui e vira gay. Gave him a gift. Aí você não pronuncia him, eles não vão falar him. She gave him. She gave him a gift. Yes. Ela deu para ela o presente. She gave her. Some o H e fica her. Como já tem aqui, ó, não, aqui não tem E, não pronuncia. Então, she gave her, que seria isso aqui em português, ó. She gave her. Esse é um problema que não é corrigido nas escolas, infelizmente, 90% para cima. Isso tem que ser treinado, praticado, repetido, como nós vamos fazer. She gave him. She gave her. E quando deu a eles? Ela, minha mãe, my mother, gave, deu a eles the gift. Minha mãe deu para eles. Vou colocar um bolinho aqui. Vou mudar aqui para muffin, que é aquele bolinho que vem com uma porção de enfeite em cima que parece com cupcake. Para mim é tudo igual. Então, aqui, eles é eu, tu, ele, nós, vós, eles, pronome sujeito, pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Não pode ser do caso reto, porque o pronome pessoal é pessoa. Então, my mother é pessoa, she. Então, she vem no começo da declaração. Depois do verbo, é aqui que você tem que focar. O verbo é gave, deu, doou a eles o bolinho. Então, ela doou, eles vamos lá, me, you, him, her. Me, you, him, her. It, us, them. She gave them the muffin. She gave them the muffin. E na fala, Titia, já que você disse que a gente escreve de uma forma e engole as palavras, engole os sons, eu venho aqui, ó, corto 3 letras e junto, ó. She gave. Esse é um I que tem uma voltinha em cima, que é o I fraco. She gave him. Vamos ficar com ele. She gave him the muffin. Ou she gave him the muffin. Ela deu para eles a coisa, deu ele, que o bolinho, e ele, o bolinho, é it, mas tanto faz it como sujeito, aqui ele escreve de uma forma. She gave them it. É brincadeira? Você vai encarar? É claro que vamos, porque vocês vão esquecer.
E quando vocês quiserem lembrar por que é o que, tem o vídeo gravado. E a partir de agora nós vamos praticar. E na prática, isso tudo vai sair da sua cabeça e você vai falar com muita tranquilidade. Easy, easy, fácil. I'm gonna teach you. I'm gonna tell you how to do. I can do it. Eu sei e consigo fazer. You can do it. Você sabe e consegue fazer. That's all for now. See you around. Bye bye.